aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no Oriente e vimos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, nós celebramos neste domingo a grande solenidade da Epifania do Senhor. E é preciso que comecemos a entender o significado dessa celebração, compreendendo qual é, afinal de contas, a etimologia, ou seja, a significação desta palavra Epifania, que poderíamos usar, num outro contexto, como sinônimo, a palavra manifestação. Podemos, portanto, dizer que hoje a Igreja celebra a manifestação do Senhor. Mas que manifestação nós estamos nos referindo? Jesus, como nós sabemos, nasceu de José e de Maria no anonimato. Nem José e nem Maria eram homens ou mulheres, famílias que vinham de descendências conhecidas, pelo menos. Moravam em Nazaré, viviam no escondimento, de maneira muito discreta, mas foi dentro desse contexto de pobreza e simplicidade que Deus quis realizar a obra da redenção. Tendo Jesus nascido da manjedoura em Belém,
Deus quis manifestar a sua glória de maneira universal. E então que nós encontramos o primeiro símbolo que está posto no Evangelho. Deus se manifesta primeiro aos reis magos. Ou seja, atenção, ele não quis por primeiro manifestar a sua glória aos israelitas. Ele não quis por primeiro manifestar quem era o Senhor, aqueles que já o esperavam segundo a promessa, dentro da prática religiosa do judaísmo. Escolheu os reis magos. Optou por manifestar primeiro a sua glória aos pagãos, aqueles que não possuíam nenhuma expectativa da vinda do Messias. Pelo menos não havia nessas pessoas nenhum tipo de prática espiritual que lhes preparasse o coração para isso. Mas o Senhor fez opção pelos pagãos, pelos reis magos, para escandalizar este mundo e confundir os sábios, a começar pelo rei Herodes. Depois, o segundo elemento que nós encontramos no Evangelho é o modo com que Deus dá os seus sinais. O Senhor aparece para os 3 reis magos, ou pelo menos envia uma estrela. Deus dá a eles um sinal para que sigam até a manjedoura. É preciso que aqui nós aprendamos no Evangelho que Deus tem os seus meios de nos visitar, de dar os seus sinais para se manifestar a nós. Os reis magos tiveram a capacidade, a sensibilidade, a percepção de que aquela estrela se tratava de um sinal de Deus que os conduzia a uma experiência religiosa. E nós, o povo cristão, como está a nossa sensibilidade espiritual e a nossa capacidade de perceber os sinais de Deus que nos são dados todos os dias, para que também nós façamos a experiência de encontrar o Messias? Tendo eles percebido que aquele era um sinal do Senhor, obedecido a esse sinal e seguido-o com fidelidade, encontraram a Jesus. Quando o viram na manjedoura, deitado entre José e Maria, não tiveram dúvida de que se tratava de um menino que deveria ser adorado, porque a sua condição era divina. Deus manifestou-se divino àqueles homens que se prostraram para adorá-lo. Meus irmãos, muitas são as lições desse Evangelho, mas é preciso que nós façamos a experiência de trilharmos também nos dias de hoje o mesmo caminho. O de perceber os sinais de Deus, que não necessariamente nos pode aparecer como uma estrela, mas como uma palavra que nos é dita, mas como uma visita que nos é feita, como uma experiência sofrida que por nós é vivida. Deus nos vai dando sinais e nos falando nos fatos. Aqueles que estão fora da comunhão com o Senhor, porque não rezam, jamais poderão perceber essas visitas e esses sinais. Santo Agostinho, a esse respeito, dizia: teme a graça que passa. Aquela estrela poderia ter passado despercebida diante dos magos, e o Senhor se poderia manter no esconderijo e não se manifestado, não ter feito diante deles a sua epifania, mas eles estavam atentos. Tiveram condições de perceber que se tratava de um sinal de Deus e por isso fizeram um itinerário até Jesus. Hoje, esta é a graça de que necessitamos, a de perceber na nossa própria história os sinais de Deus, para seguirmos com fidelidade as suas visitas, porque elas nos conduzirão a um destino, a presença de Jesus.
tendo encontrado esta presença divina, vimos que se prostraram para render-lhe uma modalidade de oração. Sim, porque a oração, embora seja uma prática única, ela se divide em várias modalidades. Em que sentido? Podemos fazer uma oração vocal, podemos fazer uma oração mental, podemos fazer uma oração de súplica, podemos fazer uma oração de adoração, que segundo o Catecismo da Igreja Católica é a mais perfeita, porque não há nela nenhum tipo de interesse. A adoração é uma modalidade de oração completamente despojada de interesses pessoais. Eu adoro e glorifico ao Senhor, porque a sua natureza é divina e a minha humana. É justo, portanto, que ele seja por mim glorificado. Foi isso que entenderam os reis. É preciso adorá-lo, porque é divina a sua condição. Hoje, nós nos colocamos com eles diante do altar de Deus, para prestarmos ao Senhor o mesmo culto de adoração. Uma adoração que, seguindo os sinais que foram dados pelo Senhor, prostra o nosso coração sem interesse, para reconhecer a divindade do Deus que a nós se manifesta, sem que queiramos algo em troca, apenas porque o menino nascido é Deus, nós somos o seu povo e devemos lhe render a glória. Ali, a adoração daqueles magos fizeram com que no coração houvesse o desejo de deixar uma oferta de louvor. Ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. O que nós vamos oferecer ao Senhor? O que nós deixaremos diante do altar de Deus, que hoje entre nós é a presença real de Jesus, quando se consagra e se esconde na espécie do pão e do vinho? Com a nossa adoração, o que seremos capazes de oferecer na presença deste menino que descobrimos é Deus e veio para nos salvar? Sairemos, porventura, daqui sem perceber mais uma vez que desde que entrei nesta igreja Deus me tem dado sinais? Ou ao contrário, me tornarei pela força da Eucaristia que celebramos sensível aos sinais de Deus? Me dirigirei à presença do Senhor que se coloca sobre o altar para adorá-lo e oferecerei aquilo que possuo, de modo que ele receba com alegria aquilo que tenho para retribuir por aquilo que ele me fez. Tudo, tanto o ouro, como o incenso, como a mirra, como o meu e o seu coração, como a minha e a sua condição atual de vida, é pouco para retribuir tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor, mas ainda assim, na medida em que ele se dignou a assumir a nossa humanidade, manifestar-se por inteiro no dia da sua epifania, não nos resta outra opção que não adorá-lo e, em nossa pobreza, oferecer como os magos do Oriente aquilo que possuímos, como expressão da nossa gratidão a um Deus que se encarnou, que se fez homem e que se manifestou, revelando a nós, como cantamos, o rosto humano de Deus. Amém.